Ô, povo querido, ô de casa, muito boa tarde pra você. Não é que tá começando mais um Entre Família na sua TV Novo Tempo, canal da Esperança. Abra o coração que a gente tá chegando. E aqui ao meu lado, ela que tá sempre aqui. Suzane, você tá comendo... Não, mas sabe o que é? Você é igual a tua mãe, Suzane. Igual a esse costume que você tem, igual a tua mãe, de comer aqui rápido antes de fazer as coisas. Combinei com você. Sabe que meu marido fala isso, né? Ele fala que mesmo? eu sou igual a minha mãe com o negócio de comida. Porque tá sempre com fome. Tá sempre com fome? E pra onde é que vai? Tá sempre com fome. Meu filho vai pra, como é que é? A Samanta, né? Samanta de Samanta. Gordura atravessada aqui do Vai lado. pra uma Samanta que fica aqui bem escondidinha. Mas por que eu falei essa frase, Suzane? É porque como a gente teve uma rotina intensa hoje, não deu tempo de almoçar e eu fazia aqui o que a gente fala, uma boquinha. Não, por que eu falei essa frase? Não que eu tava tá, falando de você. Não, você tranquila, sabe da rotina, tá tudo tranquilo. Tá, mas é porque é o entendi. tema do programa. Fica tranquilo. Mas primeiro deixa eu acabar de engolir o que eu tava comendo. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você aí de casa, né? Tava aqui terminando de... saborear uma bolachinha. Saborear aqui um biscoitinho, Nós estávamos um negócio. gravando um programa pra você, então tá tudo em casa, ela fez o possível, chegou no horário e tá tudo bem. Agora a única coisa que eu nem sei se a mãe dela fazia isso, eu só peguei essa frase justamente pra linkar com o tema de hoje. Exatamente. Porque a gente tem aquelas frases, né? Você é igualzinho ao seu pai. E nós vamos abrir essa frase, entender um pouquinho da formação do que ela está transmitindo, né? O que é essa questão comportamental de você ter um filho, a fruta não cai longe do pé, aquelas coisas desse jeito. Gente, olha, né? Essa frase pra mim, ela é válida até os dias de hoje. Eu ouço isso desde criança, Cris. E ela se faz tão real pra mim hoje, sendo mãe, que por mais que você seja um ser diferente dos seus pais, né? Ou que o nosso filho seja um ser diferente, mas a fruta não cai longe do pé. E querendo ou não, a gente acaba repetindo comportamentos. E a gente vai entender isso com a nossa especialista maravilhosa que está aqui hoje, a Eneida. E a gente vai entender por que isso acontece. Só que tem uma coisa, às vezes a gente acaba atacando as crianças para falar, você é igualzinho seu pai, numa tentativa de até ofender, né? E porque tem a questão positiva, tem a E questão tem a negativa e tem o autoconhecimento para você quebrar um ciclo daquilo que você não quer. Isso não quer dizer que você não vai ter que lutar, porque a questão do meio, né, é muito forte. E essa que vai ser as variáveis para a gente poder falar com o público. Um exemplo, Cris, tem coisa que eu faço e tem coisa que a nossa especialista falou aqui no nosso intervalo, diz assim, ó, você faz inconscientemente. Não, e você não acredita que pra desprogramar esse bichinho. Quando a gente era solteiro, né, sempre falava pra gente assim, sobre observar como era o comportamento na família e tudo. Como ele lidava com a mãe e tal. Como vem o combo, como é a família, como é a convivência ali. Hoje, né, com mais experiência, mais maturidade, isso é muito real. E hoje a gente vai ver isso com a Eneida, o quão real isso é mesmo, porque não tem como a gente fugir da onde a gente foi criado. O quão importante é esse tema e eu tô assim animado para fazer todas as perguntas que eu quero fazer, porque esse tema é fantástico. Tá animado e cabe mesmo? para qualquer família isso, pra gente poder entender. Você falou um animado tão assim que usou as últimas cordas vocais que tinha. A vozinha tá fraquinha aqui, tô fazendo um esforço para estar aqui com você. Mas é um exemplo. Você não tem noção o presente para minha vida de aprender esses temas, no qual você teria que, às vezes, comprar um livro, ir lá na médica, reabrir. Você tem que continuar indo, né? No seu terapeuta, na psicóloga. É mas por isso que, graças a gente a faz Deus, terapia diariamente aqui. Existe o Entre Família. Eita, programa gente, bom. o Entre Família é o melhor programa da tarde brasileira. A gente vai tratar... Isso já foi confirmado e comprovado pelo nosso instituto. A gente vai tratar um pouquinho essa vaidade na terapia, mas a gente pode falar aqui enquanto não é tratado, né? Não é uma vaidade, é que a gente aprende mesmo. E tem uma palavrinha, tá? Transgeracionalidade. Boa. Guarda aí, porque essa palavrinha que a gente vai... Como é que você falou? A gente vai descascar, descamar? Isso, descamar, vamos degustar cada conceito, ver de onde surgiu, porque uma frase como essa tem muita coisa por detrás, os bastidores dessa frase, para montar realmente o significado disso. Eu tô assim, entusiasmado, até vou tomar uma água. Não, puxa hoje você vai entender porque você é você e porque você se comporta como você se comporta, e a gente vai tentar entender se tem como realmente quebrar esses ciclos e como que a gente pode fazer diferente, né? Já que a gente tem filhos também, como que a gente pode perpetuar boas coisas aí nas gerações seguintes. O Entre Família vai, enquanto o Cris bebe água, você aproveita também, se hidrate e a gente volta já já. Entre Família está de volta e hoje vamos falar sobre transgeracionalidade. Né? A gente já ouviu muitas vezes aí essa questão da frase, porque fulano é igualzinho o pai.
fulano é igualzinho a mãe. E agora a gente vai entender do ponto de vista psíquico, né? Que igualzinho é esse, por que é, e a gente quer a sua participação aqui. Verdade, manda aí, gente. DDD 12 983150249. Você acha mesmo que a fruta não cai longe do pé? Você tem algum caso aí? Você já aprendeu um pouco de si mesmo e viu esse comportamento inconsciente? Como é que você lidou com isso para mudar a questão negativa? Está lutando? Questões positivas comportamentais, o chamado o diálogo, né? As frases elas tocam, né? Mas o exemplo arrasta. Você já foi arrastado por um exemplo positivo na sua vida? Como é que você lida isso com os filhos? A gente pode ter lidado com o passado, liberado perdão e ressignificado em mudar, né, o ciclo da sua família. Tô louco para te ouvir aqui. É fácil, né? É fácil, fácil. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, quiser compartilhar a experiência como o Cris colocou, é só você mandar aqui no nosso WhatsApp, o DDD é o 12 983150249, ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code aqui. E daí você vai ser direcionado direto para o nosso WhatsApp. É isso? Tudo bem, tudo certo. Estamos em casa, ó. Facinho, fácil. Suzane, vamos à nossa sala da verdade. Vamos, sim, senhor. Ela que já tem parcela aqui, eu acho que... Não, e toda vez que a Eneida vem, né, eu sempre fico empolgada. Não, eu penso, nossa, hoje vai ser um baile. Ela é muito profunda, uma Deus aula. iluminou ela nessa busca, não só de um currículo, né? Porque às vezes o currículo não é um sinônimo de sabedoria, né? E outra, às vezes também não é pedagógico, a pessoa fala mais entre os técnicos, né? Ou às vezes ela tem uma habilidade com o consultório, mas não com o público em geral. Eneida é a soma de tudo isso, que tá tudo aqui, tá tudo certo. E é uma bênção ter ela aqui. Eneida Torres, doutora em psicologia, psicóloga adulto-infantil, palestrante, orientadora profissional e também nossa amiga do coração, que vai sentar com você. Ela quer chazinho, tá? Camomila, por favor. Tá? Eneida, boa tarde. Boa tarde, que bom estar aqui, Cris. Muito bom te ver de novo, Suzane. Pois é, tava com saudade de ter você aqui. Pois é, nós não nos víamos já há um tempo, né, só pelas redes sociais, mas é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas suas palavras, Cris. Eneida, então vamos lá, né? Eu achei super interessante essa palavra transgeracionalidade. E aí eu gostaria que você explicasse esse conceito de uma forma talvez mais simples para a gente entender, porque imagino que para explicar um conceito, né, vem assim algumas falas bem teóricas, técnicas, mas fica à vontade, tá? Se explica difícil, a gente entende, tá tudo certo. Não, é tão interessante que quando a gente fala a palavra, no primeiro momento até assusta, mas ali no camarim, as meninas já perguntaram, quanto tempo e qual vai ser o tema? Eu falei a palavra para ver a reação. E uma delas já falou para mim, eu tratei isso em terapia. Assim que eu me casei, eu fui tratar isso. Aí eu falei assim, puxa, e é quando aparece de fato. O que é isso? São os nossos processos inconscientes que nós trazemos da nossa família para a nossa vida. São as nossas repetições inconscientes. E essas repetições, elas são em hábitos, em atitudes, mas elas são nas nossas formas de agir sem perceber. Então, a gente pensa assim, mas de onde que vem tal coisa, né? Por que eu faço assim? Por que eu penso de tal forma? Ninguém fica vigiando. Mas aí, por que aparece depois lá no casamento? Geralmente é porque você daí está saindo da sua família de origem para um outro meio. Mas isso, em todos os lugares, nós fazemos isso. Então, a avó fazia e ensinou para a filha dela, que consequentemente é a nossa mãe, e ensina para a gente. Só que ela não ensina falando. Aqueles encontros de família que você tem lá, Cris, onde todo mundo senta e todo mundo come, e todo mundo fala ao mesmo tempo, uns gritam, outros... É aquilo que vai sendo repetido. Então, o que é a transgeracionalidade? São essas repetições familiares de uma geração para outra, mas que não é obrigatoriamente ensinado. Sua avó fazia o bolo, o pudim desse jeito, você vai fazer também. Não precisa ninguém falar que a avó fazia daquele jeito. Você está repetindo sem a pessoa ter falado para você. Então, um exemplo, né? A gente fala aqui muito, eu até faço uma analogia quando a gente tem que ter o sotaque de Deus, passar mais tempo com Ele, que algumas coisas a gente resolve passando tempo com o Pai, né? Mas colocando nessa questão de passar tempo, a gente acaba pegando os mesmos costumes de língua, os vícios de linguagem, o jeitinho de abraçar, mas abrindo um pouquinho mais, a gente fala hoje muito dessa palavra, né? Soft skill, né? O hard skill que você aprende na escola, mas o jeito de lidar com uma briga,
o jeito de resolver uma situação, o tom de voz, Exatamente. como eu vejo a mulher dentro da minha família, como eu vejo a situação do homem, qual a posição de lidar com o filho, qual a reação que eu lido quando ele faz uma coisa errada. Então, esse pacote ele vem todo, ninguém tem um manual na família, mas o comportamento foi desenhando essas regras, isso seria isso, Eneida? É todo o padrão familiar. Todo o padrão familiar vai desenhando ao ponto de você resolver uma briga e você fala, mas né, a outra pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas você brigando. Aí num dia lá conhece o seu pai. Aí fica surpreso porque vê que o seu pai fala daquele mesmo jeito e resolve um conflito daquele jeito. E às vezes não é algo evidente do seu pai, mas é algo que você vai vivendo. Famílias que lidam com luto, então aquela coisa velada, as famílias que não comentam a perda. E isso vai sendo repetido também. Só que ninguém está percebendo. E como que é para a criança que está lá absorvendo isso, né? Vamos imaginar ela lá desde pequenininha. Esponjinha. É a esponjinha, porque vamos pensar numa família tradicional, o pai e a mãe. Inconscientemente ele pega aquilo que chama a atenção de um e de outro, porque os irmãos eles são diferentes. Eles crescem no mesmo ambiente, com os mesmos pais educando, educando as mesmas orientações, mas são completamente diferentes. Então, como que funciona, se é que dá para explicar, né? Esse processo de absorver o que eu peguei do meu pai, o que eu peguei da minha mãe, e por que o meu irmão pegou coisas diferentes, por que aquela briga, para mim foi de um jeito, mas para o meu irmão foi diferente. Na verdade, assim, isso é uma constituição individual, de uma forma bem leve para se dizer assim. São particularidades de cada pessoa. Certo. Tá? Mas, assim, o tema principal é que pega alguma coisa. Entendi. Entende? De alguma forma vem aquele hábito ou aquela forma de sentir que eu até penso assim, mas por que meu irmão faz desse jeito tão diferente? Né? A gente cresceu junto, mas ele faz tão diferente, mas ainda assim ele viu ali. Ele viu. Porque aquilo estava acontecendo. Só que as experiências dele e o momento dele faz com que ele perceba aquilo de uma outra forma. Ele sente. A sensibilidade ela é individual, ela não é ensinada. E cada um capta de uma forma. Exato. Então, até a compreensão dos conflitos que os pais têm, cada filho compreende de uma forma diferente. Por isso que tem aquele filho que aceita tranquilamente uma separação e o outro filho sofre horrores. Por quê? Porque um compreende, olhou e viu assim, não, aquilo ali não era legal. Mas mesmo assim, ele está vivendo naquele ambiente e ele está vendo. Então, a gente pensa também de um pouco mais. A criança pequena, ela pega muito mais aquilo que não é falado. Total. O não dito. O que é o não dito? Ela não sabe o que está acontecendo, mas ela percebe que existe algo. E é assim que você foi aprendendo os hábitos familiares. Gente, isso é faz total importante, mas dá um sentido certo medo, porque a gente tem que tratar muita coisa na terapia. Não, isso é muito bom, mas quando você dá... A verdade, ela dói um pouquinho, porque você vê que você tem muitas coisinhas ainda para ressignificar, para colocar no lugar, ver de onde veio. Brincadeiras à parte, né? Dá medo para saber que isso está acontecendo, mas a verdade, ela sempre te liberta, né? De você pegar algumas origens, porque às vezes o medo é positivo, nesse caso é negativo, porque ele te prende de não evoluir, para não dar uma ajeitada nas coisas que não estão tão legais para quebrar esses ciclos do que é ruim. Vamos fazer o seguinte, para não falar da minha vida, vamos pegar outra pessoa aqui que veio justamente para falar, para não me expor do que eu já falo demais aqui, inclusive já recebi até sogro e sogra hoje aqui no programa. E é com muito carinho que a gente vai receber o Kizil, pastor adventista. Ele já esteve aqui no nosso programa num especial muito bacana. Pastor do Distrito Santa Isabel, Hortolândia. Hortolândia, aquele abraço! Já trabalhou na União Sul-Brasileira, né? Que é essa divisão da Igreja Adventista dessa sigla, se você não conhece, tá tudo bem. Ele é pai do Kenny, de 26 anos, da Keilene, de 21 anos, esposo da Dilene, agora você sabe, né? É um queridão. Pastor, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, muito prazer estar aí com a equipe da Novo Tempo aí, com vocês, muito bom. Pastor, e a pergunta que não quer calar, que eu estou fazendo para mim mesmo, a Suzane já deve ter feito umas 3 vezes para ela mesma também, é a questão do convívio familiar, essa estrutura, né? Essa microcultura, que é a primeira que a gente tem, assim.
Como foi na sua família? Como isso mudou um pouquinho? Ou como criou um olhar diferente para a vida? Isso mudou na jornada, na caminhada, ao encontrar, né, a outra cultura na escola, o casamento? Como é que foi essa soma do meio na sua vida? Cris, quando eu era jovem, não tinha dinheiro para pagar terapia, eu fiz autoterapia. E coloquei uma lista de características, tanto positivas quanto negativas, que eu encontrava na minha pessoa, em mim mesmo, né? E aí coloquei pai e mãe no lugar. E aí eu fui vendo que eu não tinha como fugir. Ou eu puxava pela mãe ou pelo pai, a característica, né? As características que eu tinha. Então, realmente, é que nem vocês disseram, né? A fruta não cai longe do pé porque nós somos, né? Ou até dos avós, né? Um pouco mais distante, nós somos fruto, né? Dos pais, dos avós, pai e mãe, né? Ô, pastor, boa tarde para você. Eu queria aquela perguntinha capciosa, tá? Teve algum aspecto assim que te incomodava e daí o senhor pensou, olha, quando eu crescer, tiver os meus filhos, eu vou fazer diferente. E aí eu pergunto, se teve e daí o senhor conseguiu mudar isso nos seus filhos? Um que eu devia ter uns 9, 10 anos, e aí minha mãe, né, logo de manhã, não estudava à tarde, ela tinha as coisas para ajudar, né? Então eu ajudava, lavava a louça, ou varria o pátio, perguntava, tem mais alguma coisa? Eu queria brincar, mas queria fazer todo o trabalho que tinha que fazer, né? Daí ele ia dando. Até disse, mãe, eu quero brincar também. Ah, então tá, vai brincar. Então, não só o trabalho, né, que é interessante, que eu creio que... mas também a parte né, do lazer, da brincadeira com os filhos, que eu acho que é importante também, mas o pensamento muito de origem alemã, né, é trabalhar, né, é mais importante que qualquer outra coisa. E então era esse pensamento já vinha, né, dos meus ancestrais aí, né, com certeza era um pensamento como esse, né. Pastor, e a pergunta que não quer calar, tá? Eu sei que o senhor tem essa questão germânica, veio de casa com todas as coisinhas. A mamãe teve um jeito de tratar o pastor. O pastor tomava chá com caneca, todo aquele jeitinho que veio. E aí, quando encontrou, né, e a gente teve o prazer de conhecer essa história aqui no programa dos namorados, que foi fantástico. Mas, pastor, a gente leva alguma mala, né, para esse relacionamento. Vem justamente as questões comportamentais e como o pai lidava com algumas situações conjugais e tal. Na hora de... Muitas vezes a gente tem esse apego com a mãe, né? Mas a gente não casa com a nossa mãe, a gente casa com uma esposa que vem com outra família, com outros costumes. Como que foi adequar para formar essa família agora com todos esses costumes, ajeitando na mala todos esses quesitos? Como diz a Dilene, né? Um gaúcho, né? Eu sou paranaense, né? Mas casando com uma pernambucana, né? Dá uma boa mistura, né? Então, fácil, tem que adequar, né? Então, a Dilene, por exemplo, colocava, e ainda coloca, eu respeito que ela é dona da cozinha, coloca cebola, limão dentro da geladeira. Minha mãe colocava fora. Se minha mãe coloca aqui, Enfim, então, para ficar mais em paz, ela coloca onde ela quiser, entendeu? Então, tem esses costumes tão simples, né? Mas que aprendeu da mãe e não sai da cabeça, né? Não sai da cabeça. Ô, pastor, eu queria voltar na questão dos filhos, porque o senhor tem 2, né? O senhor percebe, assim, a questão do comportamento, que talvez coisas novas que o senhor quis ensinar e que um foi mais fácil do que o outro, por exemplo? Ou aí deu tão certo que os dois pegaram, assim, as essências, os comportamentos e as coisas que você quis ensinar? Olha, eu me lembro da questão, por exemplo, vegetarianismo, né? Meu pai, minha mãe, meus avós também, enfim. E aí, né, quando eu era pequeno, até que dava para controlar, mas depois de uma época, o meu filho realmente começou a comer carne assim desesperadamente. E a gente não podia forçar, né, enfim. Mas depois teve uma viravolta e agora ele é mais vegetariano que nós, né? Ele é muito restrito, né? Que eu fico até admirado e assim surpreso e grato a Deus porque ele, né, tem uma visão mais saudável, né, da vida, não somente de carne, mas de outras coisas também. Então é muito assim, a gente às vezes não sabe, né, o que vai acontecer. Pensa uma coisa que é uma coisa, às vezes sai de outra maneira, né? Mas a gente vê
A gente vê a questão do ensinamento, né? Eu imagino que foi tão forte, né, Cris, que em algum momento ele pensou assim, nossa, o que eu aprendi lá faz sentido agora colocar em prática. Pastor, obrigada pela sua entrevista aqui no Entre Família. Prazer em ter você com a gente mais uma vez aqui, tá? Obrigado, tá bom. Deus abençoe vocês também aí. Obrigada, pastor. Tchau, tchau. Gente, o pastor Kezil é demais, é um fofo. Essa questão do casamento, eu acho que eu gostaria até de trazer para a conversa da Eneida. Eu vou pegar a sua frase que você falou, que a gente não casa com a mãe da gente. Eneida, é bem assim ou não? Né? Daquele lance assim, o menino procurar referência ou características que ele viu na mãe e a menina aquelas características que viu no pai. Que a gente sempre costuma dizer, a gente acaba casando com o pai da gente. Olha, inconscientemente, sim. A ideia de que os opostos se atraem, que você vai procurar o seu oposto, aparentemente é o que você quer em você. Mas você vai procurar a referência que você construiu, sim. Porque, assim, qual é a referência que você tem? A referência que eu tenho de homem é o meu pai. Se meu pai não fosse um bom homem, eu estaria perdida, porque inconscientemente você acaba encontrando aquela referência. As pessoas podem falar que não, mas elas encontram. Tudo bem que eu estou procurando ainda o quão doce a sogrinha era, o quão paciente era ela, porque se meu marido viu em mim alguma coisa dela, né? Mas é sim, inconscientemente a gente vai procurar aquilo que a gente conhece. Tem ainda mais algumas questões que envolvem tudo isso. A parte mais difícil das várias fases da vida é se tornar casal. E se tornar casal não é o casamento. É porque depois que vocês se casam, vocês vão constituir agora uma identidade de casal. E isso é o que é mais difícil. Por quê? Porque eu venho com essa bagagem, dessa imagem que eu tenho aqui no meu inconsciente. Eu vou esperar um comportamento desse dele. E você, inconscientemente, vai esperar aquele comportamento também da sua mãe. Você não queria, a não ser. Quando é que você não quer esse comportamento? Quando você tem muita, mas muita consciência de que aquilo não era bom. Então, de certa forma, exemplos de filhos de pais que têm questões muito sérias com bebidas alcoólicas. Aí tem consciência de que aquilo é péssimo. Então, vai procurar alguém que não tenha aquele hábito. Mas é impressionante como a pessoa acaba encontrando um temperamento parecido. Por quê? Lá no meu inconsciente, muito antes, eu até comentei com meu marido, falei, como é lindo quando a gente lê algumas coisas. Muito antes, até de você falar, eu quero me casar, você já está construindo esse ideal de casamento. E nesse ideal de casamento, você já está construindo aquele ideal de pessoa. E aí, quando você encontra alguém, supostamente é o ideal que você construiu, baseado nas referências que você tem em casa. Essa mente não é fácil. Suzane. Quer saber mais? Segura que a gente vai para o intervalo. Não, eu tô até aqui com a boca aberta. Faz uma consultinha grátis, que a gente tem 4 minutos para fazer essa consulta. Abre teu coração, o lenço está ali, a gente vai chorar daqui a pouquinho. Um breve... Você está falando também? Manda para a gente a sua participação. DDD 12 983 15 0249. Um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa, falando sobre transgeracionalidade. O que é isso, Suzane? Que palavra difícil. Nada mais é do que, né, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, aquele velho ditado, né, de que a fruta não cai longe do pé. E como isso realmente está intrínseco, né, nos nossos comportamentos, como a gente carrega essas heranças dos nossos pais, toda essa questão comportamental. E isso, gente, vale lembrar que nesse pacote a gente traz as coisas positivas, como também a gente traz as coisas negativas, porque ninguém é perfeito, afinal de contas, não é mesmo? Pois bem, mas para essa dinâmica aqui, a gente separou alguns passos importantes para que você que está nos assistindo aí do outro lado da telinha possa compreender esses passos importantes para que você se torne a sua melhor versão. A gente falava no bloco anterior sobre como a gente traz essas bagagens, né, para dentro do casamento. A Eneida, nossa especialista que está com a gente hoje, psicóloga, explicando, né, como é desafiador esse papel da formação do casal em si. Você que já é casado há algum tempo, se junte aqui nessa conversa, porque sempre há oportunidade, né, para a gente melhorar a nossa relação. É claro que quando a gente acaba de casar, isso fica mais forte, talvez, né, você querer fazer tudo certinho. Mas se ainda não foi tudo certinho na sua vida, tá aí com 5, 10 anos de casado, se junta nessa conversa que
você vai se ajeitar por aí. Eneida, então vamos lá? Tá preparada para esses passinhos? Eu tenho aqui, viu, gente? Ó, mostrar para você, ó. Tá aqui o pai e o filho na casa deles. Foca aqui, ó, Rogério. Tá o pai e tá o filho, né? Que a gente sempre fala, tá aqui na camiseta. Por que é importante você focar nessa camiseta? Porque depois você vai ver o que vai acontecer, né? Lá no final da dinâmica. Tá o pai e tá o filho. Mas beleza, esse filho pensou assim, Eneida, quero ser uma melhor versão. Então vamos lá para o primeiro passo, vou desvendar aqui qual seria essa primeira situação. Manter uma perspectiva positiva. E aí eu vou avançar uma casinha. Diga-me sobre. Se ele quer ser uma melhor versão, isso já é um ponto extremamente positivo. Por quê? Porque ele já percebeu que existem coisas no pai dele que talvez não estivessem funcionando lá nas relações da casa dele. Então, a primeira coisa eu não preciso ser cópia fiel do meu pai e da minha mãe. Não preciso copiá-los em tudo. Então, o que é essa perspectiva positiva? É eu pensar assim, eu posso ser melhor. Não é que eu estou desfazendo dos meus pais, desfazendo da minha história, até porque a sabedoria é aprender com os erros dos outros. Sim. Então, eu vou ter uma perspectiva positiva de que eu posso sim fazer melhor e que eu consigo fazer melhor. Esse fazer melhor que é o que a pessoa tem que acreditar todos os dias. E isso que é o difícil, porque aí eu vou dizer até uma coisa que a gente fala sempre assim. Tem 2 pontos difíceis. O primeiro é perceber que ele não quer continuar sendo igual ao pai. Certo. E o segundo é romper com tudo que é igual. Isso é bem difícil, né? O mais difícil é romper. Porque quando você percebe, você continua repetindo ainda, porque já está arraigado. É isso que você traz na sua história. Você traz isso nas suas práticas. Então, a perspectiva positiva é, eu posso sim ser uma versão melhor. Posso. Isso é possível a cada dia. E tem que ser uma coisa com intencionalidade, né? Para poder vencer esse ciclo. E é claro que você bem colocou, né, Eneida? A gente tem que respeitar os nossos pais, a nossa história, aquela velha coisa. E que os nossos pais, eles também nos trouxeram coisas muito positivas, né? Sim. E para quem teve, assim, uma família que funcionou certinho, imagino que muito mais. Mas, infelizmente, a gente tem que lembrar das famílias disfuncionais, né, gente? Infelizmente, nem todo mundo conseguiu ter uma boa referência de família. E eu acho que faz muito mais necessário nesse caso, quando a pessoa quer romper uma coisa que é ruim de fato e que ela não quer parecer nada com o pai. Porque assim, quando é que ele... É natural numa fase da vida não querer ser nada parecido com os pais, mas não é consciente também quais são as consequências disso. Eu só não quero ser igual. Mas esse eu não quero ser igual é o da rebeldia, não é o da consciência. O da consciência é você perceber o que eu não quero ser igual. Não é a figura inteira, é essa atitude, essa reação, esse sentimento, aquela coisa, pai rancoroso, filho tende a ser rancoroso, porque ele vê aquilo todo dia. Uhum. Então, eu dizer assim, não, eu posso ser melhor, diariamente, nesse ponto, e é um ponto por vez, porque eu não consigo modificar tudo. Muito bem, então vamos avançar mais uma casa, compreendemos aqui como que é essa questão de manter uma perspectiva positiva, e eu vou revelar aqui mais uma situação de como esse menino pode se transformar na sua melhor versão. Gestão de conflitos. Foi bem a parte que eu estava falando ali. Acontecem algumas coisas. Primeiro, querer não repetir um modelo, é preciso ter uma perspectiva mesmo positiva de que eu vou enfrentar dificuldades, mas que eu vou fazer diferente. Porque a forma de gerenciar conflitos também é uma repetição do que a gente viveu a vida toda em casa. Esse ponto, na minha humilde opinião de vivência mesmo, apenas como ser humano vivente, Neida, é a mais difícil. Porque o conflito você vai meio instintivamente, né? Vai instintivamente, por quê? Porque você via que era daquele jeito. Então, assim, a falta de paciência, por exemplo, eu não tenho obrigatoriamente uma carga genética tão forte que faz com que eu seja impaciente. Não é bem isso.
É o fato de que eu fui vivenciando aquilo no dia a dia, não só na forma que os pais estavam se relacionando entre eles, mas na forma com que eles também se dirigiam aos filhos. E isso é sutil, ou naquela forma ali em que caiu uma coisa no chão e gerou um estresse muito grande. Então, qualquer situação que me causa desconforto, me causa um conflito meu. Por que os conflitos são muito grandes entre os relacionamentos? Porque o conflito é comigo e eu quero que você seja culpada do meu conflito. Então, a gente às vezes já traz conflitos com os pais e vai caminhando com esses conflitos nos relacionamentos, com os amigos, no trabalho. Para tudo. Peraí, vamos digerir essa informação porque ela é muito importante. Eu lembro que uma vez alguém, não era alguém especialista, a gente estava numa conversa e falou mais ou menos isso aí, eu quero que você me corrija se eu estiver errado. A gente estava conversando, falando sobre um casal, e ele comentou assim, no fundo, esse marido aí não está com raiva da mulher dele, ele está com raiva da mãe dele. E aí você me traz essa questão dos conflitos que a pessoa traz consigo, né? Traz da vida. Isso pode acontecer dentro do casamento, por exemplo, de um conflito não necessariamente ali daquela situação, daquela xícara que caiu, mas de tudo que está por trás daquela situação e trazer essa bagagem. É isso mesmo, porque às vezes assim, qual é o problema de quebrar uma xícara? Aí aquela mulher faz um escândalo porque ele deixou quebrar a xícara. Um escândalo gigante. Quebrou uma xícara, o que a gente faz junto? A gente vai lá, vamos varrer, vamos limpar isso aqui. Ok, mas era uma xícara de muito valor. Então, eu aprendi na minha casa que uma xícara de muito valor, e não é um valor financeiro, eu ganhei da primeira escola que eu fui, sabe? Quando eu não gostava de ganhar xícara, eu ganhei. Então, realmente, por isso que eu falei que a briga é comigo e não com a outra pessoa. Eu venho com aquilo e torno aquele conflito muito grande. E o conflito, ele não precisava ser tão grande. Então, são pequenos aprendizados do dia a dia que nós vamos repetindo através das gerações. Por quê? Porque a minha mãe aprendeu, que a mãe dela também aprendeu lá com a avó dela, que era o cuidado, né? Que daí eu fui descobrir nas receitas dela, que era chavena. Chavena, eu acho que o Cris deve ter visto lá em Portugal. Então, assim, você entende que às vezes o conflito não é obrigatoriamente que ele está brigando com a mãe dele. Não é uma briga dele com a mãe, mas é aquilo que vem trazendo. Então, eu preciso gerir os meus próprios conflitos e não levar o meu conflito para o relacionamento com a outra pessoa. Gente, eu estou impressionada. Eneida, isso tinha que falar, inclusive, na cerimônia de casamento. As pessoas tinham que saber disso. Muitos conflitos seriam evitados. Esse é o momento em que as pessoas não ouvem nada. Elas só querem casar, a gente vai ser feliz. Você entendeu, minha amiga, você que assiste aí do outro lado, meu amigo telespectador, você está entendendo que muitos conflitos poderiam ter sido evitados se a gente soubesse dessa sagrada informação? Mas vamos lá, não vamos chorar pelo leite derramado, vamos daqui para frente, tá? Daqui mirando para o alvo sempre e avante. Vamos... É só pensar assim, com calma, respira. Realmente esse conflito é nosso? Porque aquela hora que eu falei que daí você se constitui um casal, a minha identidade, a minha história com a história de outra pessoa. Completamente diferente. Para a gente formar agora uma identidade em conjunto. Então, peraí, esse conflito é nosso ou esse conflito é meu? Fica aí a reflexão, esse conflito é nosso ou é meu? Vamos lá então para mais uma situação, tá? Vamos para mais um passinho aqui nessa melhor versão desse jovem. Deixa eu passar de cá e tirar aqui, vamos revelar. Sonhem juntos. Tem que ser, né, Neida? Porque senão, se não for junto, não vai dar certo. Só que tem um detalhe. Esses sonhos juntos não quer dizer que eu vou perder os meus sonhos e que a outra pessoa vai perder os sonhos dela. Nós vamos construir sonhos. Nós vamos construir sonhos. Por quê? Há uma identidade que não pode ser perdida. Só que isso vem lá de trás também, né? Ele está vindo do pai dele. Se é uma família onde já tem uma diferenciação, um valor, um respeito pela individualidade,
é muito mais fácil sonhar junto com outra pessoa. Uau. Porque na própria casa, mesmo que os pais sejam pais separados, os pais ensinam isso para os filhos. Eles ensinam, mesmo pais que não moraram juntos com os filhos, o que é o valor de sonhar junto com o filho de algo que será comum para os dois. Então, o sonhar junto significa que eu respeito o desejo da outra pessoa e nós juntos vamos ver um sonho em conjunto. E vamos planejar esse sonho, porque o sonhar não é só ficar na fantasia. Tem que planejar, calcular, economizar. Então, esse sonhar junto agora é pensar assim. Então, vamos agora juntos fazer algo, não só de realizações, mas, por exemplo, é algo particular. Em casa, muito antes do casamento, nós tínhamos consciência de algumas coisas, e uma delas muito difícil, já que estamos falando de relações, era assim: não vamos dormir sem resolver um conflito. E a nossa cama é a nossa cama, ninguém vai dormir em outra cama. Custe o que custar. Isso é sonhar junto. O que é sonhar junto? Sonhamos juntos que teríamos determinado comportamento, que são aquelas coisas. Quando nós tivermos filhos, nós não vamos fazer isso. É um sonhar junto, mas espera aí, é um sonhar junto com os pés no chão? Né? E esse sonhar juntos aí está respeitando a minha história e a história do outro, os meus traumas e os traumas do outro também. Então é construir esse sonho aí. Muito bom, Eneida. Ó, lembrando que essa nossa dinâmica, gente, ela traz esse jovem rapaz que sai da casa dos pais e ele vai vindo, caminhando e já já ele vai encontrar uma linda donzela, mas para isso ele precisa se construir bem bonitamente, né? Para poder chegar mais perfeitinho. Compartilhamento. Tem família que infelizmente cada um por si, Deus por todos, e a pessoa acaba aprendendo isso aqui, né? Vou avançar esse jovem, porque eu já entendi que a hora que a Eneida falar, ele já vai aceitar, porque o que a Eneida fala, não tem como a pessoa não mudar de ideia. Mas veja bem, o compartilhamento é saber trazer para outra pessoa. E realmente, muitas famílias, é tão interessante às vezes, quando eu atendo adolescentes, que eu falo para os pais assim: escuta, você já explicou para os seus filhos qual é a real situação financeira da sua casa? Não. Seu filho precisa saber, faz parte do compartilhamento, porque eu compartilho as conquistas, mas eu também compartilho as dificuldades. Porque esse compartilhamento é o que traz a consciência do que se vive em família. E o compartilhar, eu compartilho tudo que é bom e tudo que está difícil, para que o outro também possa me ajudar, porque é uma construção. Nisso aqui entra a questão do diálogo, da conversa. É aqui que a chave é a conversa. Entendi. Eu estava achando que fosse outra coisa. Porque a gente observa que tem família que não conversa, empurra para tudo debaixo do tapete, todo mundo segue pleno e ninguém conversa sobre nada que tem um trem estranho e ninguém está falando. Outras já falam abertamente sobre tudo. Tipo assim, tem uma reunião familiar, teve uma treta, no final daquela reunião já todo mundo se acertou, sai todo mundo feliz, continuaremos amigos para sempre. Isso. O compartilhamento é o diálogo. Essa coisa não dita, isso que você está vendo, peraí, o que está acontecendo aqui, mas não foi falado, é onde de fato moram todos os problemas. Uau. Porque está ali, ele precisa ser esclarecido. Então, o diálogo é aquele momento de sentar e dizer: tal coisa aconteceu, eu me senti desse jeito e poderíamos agora apresentar, eu apresento essa solução. Quais são as outras soluções que nós podemos ter? Compartilhar. Compartilhar por quê? Porque daí eu vou ouvir as soluções que o outro também me apresenta. Aí, compartilhar envolve também. Quando eu escuto, não quer dizer só é considerar. Vamos juntos agora considerar se é viável. Realmente isso pode trazer uma solução. Então eu compartilho. Como que nós vamos, né, já que a gente sonhou junto, como que a gente vai fazer agora algo? Então eu compartilho, mas aí tem que ter um compartilhamento com todos, sim. Aí tem um problema na família, né? Uma doença na família. Todo mundo esconde. Não se fala sobre a doença. Isso. Não, por que a gente vai falar sobre doença? Doença é uma coisa ruim, mas a gente precisa falar para que o outro saiba qual é a gravidade ou não a gravidade,
para que o outro até perceba que talvez aquela pessoa esteja sofrendo demais por algo que pode ser solucionado. Então, o compartilhamento é o diálogo. E eu gosto sempre de repetir assim, você diz o que está acontecendo. E essa é a situação. Eu estou me sentindo de tal forma. E aí a gente vai ouvir como cada um se sente diante daquilo também. Isso é compartilhar. Captou, Sr. Cris? Surreal, né? Olha, muito bom, Eneida. Aqui está sendo um divisor de águas na vida desse menino, para não dizer na minha. Vamos então aqui mais um passo. Eu acho que já foram todos os passos, né, Yasmin? Então, ótimo, esse cara tá super transformado. Ele chegou, encontrou a linda donzela. Casaram-se e olha só o que aconteceu. Seja a sua melhor versão. Ele se tornou a melhor versão. Vou até juntar mais aqui, ó, para mãozinhas dadas. E aí, ele junto com essa esposa linda vai entrar na casa, ser feliz para sempre. Que é assim que termina. Mas aí tem uma coisa interessante. Ó. Aquela casa era a casa da história dele anterior. Certo. Ele veio se construindo para essa casa, para que ele construiu uma história. Todos esses passos são passos que não vêm só na trajetória para se casar, eles vão sendo repetidos diariamente. E essa casa agora passa a ser a casa deles dois. Não é mais aquela casa. Eles não perdem, porque ela também passou por isso na história dela. Ela também tem que vir nesse processo para chegar aqui. Mas essas casas não são mais as mesmas casas. E teve bom você falar sobre essa questão diária, porque a maioria do nosso público que está assistindo a gente, provavelmente pessoas já casadas aí há algum tempo, então tem esperança, né, Neida? Se a partir desse programa ela teve a compreensão, nossa, identifiquei todos os erros aqui dessa minha relação, ainda tem tempo de chegar, conversar e fazer essa trajetória. E faz essa trajetória todinha. A trajetória, ela é diária. Ela não está pronto. Está perfeito. Não. Você vai repetindo. Peraí, houve uma falha. Em qual desses passos eu preciso voltar e corrigir? Porque eles não são obrigatoriamente um que leva ao outro. Não. Então isso aqui. Então, todo o tempo na história da vida de cada um é possível ir retomando. Por quê? Porque aqui eu estou construindo uma nova história. A minha melhor versão, ela é construída diariamente. Ela não é construída e para também. Não tem como. A vida é dinâmica. E a gente muda. Gente, sensacional. Amei essa dinâmica, né? Não sei se o nosso querido diretor quer mostrar aqui mais uma vez. A gente fez a linda trajetória, né, de um rapaz saindo da casa do pai e se transformando, sendo sua melhor versão, até chegar o momento em que ele encontra uma garota, casam-se e aí formam uma outra casa, uma outra história. E se você já é casado, né, vale mais uma vez reforçar que isso dá para ser feito, como a nossa própria especialista comentou aqui. Muitas participações chegando, aguenta seu coração aí. O Entre Família vai para o intervalo e na volta tem você aqui no Entre Família. Muito bem, estamos de volta depois dessa dinâmica fantástica, pedagógica. Mas, Cris, eu queria que fulano estivesse vendo. Calma, que isso aqui vai subir para o NT Play, tá bom? Curte agora, você que está chegando. E a gente está analisando essa fruta que não cai longe do pé. Agora que está caindo de maduro aqui, é um quadro magnífico, espetacular, que eu estou chegando, que está chegando a sua última edição agora aqui. É o último episódio. Último episódio, né? Dessa temporada, né? Mas vai trazer muita cultura, vai ter aí um gostinho de quero mais para a produção poder, cair na estrada e trazer. E você vai conferir agora para dar uma respirada com a gente, para acalmar um pouquinho o coraçãozinho, porque essa dinâmica aqui, ela é bonita, boa, mas dá um negócio assim. Mas é bom, vai dar certo. Pode rodar. Olha só, tava só pensando enquanto eu vinha pra cá que eu acho que a jaqueta em si não vai ser tão necessário pro programa de hoje, porque é o seguinte, o lugar que eu vou é quente. Belém do Pará é aquele calor de respeito. E eu tô super animado pra ir pra lá, porque é o seguinte, sempre quis conhecer um pouquinho mais da cultura, do povo de lá, a culinária que me fala muito alto também. E de saber que tem alguém lá me esperando para poder mostrar tudo isso, os principais pontos turísticos. E ainda mais, me prometeu que lá eu vou provar o verdadeiro açaí. Isso me motiva ainda mais, estou super ansioso para isso. Então fazer o seguinte, vamos já adiantando por aqui, ficando por aqui. Aliás, indo para lá. Então faz o seguinte, Belém do Pará, tô chegando.
Olha só quem aceitou o meu convite, já tá chegando por aqui, vou até te esperar aqui. Tô impressionado. Prazer, viu? Clarissa, muito obrigado por você aceitar o meu convite, estar aqui comigo hoje nessa série tão especial do Entre Família, podendo conhecer cada canto. Obrigado. É um prazer participar com vocês e também com os nossos amigos da Novo Tempo. E esse lugar aqui me causava muita curiosidade, porque eu já tinha escutado, tenho amigos que já moraram por aqui, falavam sobre esse local. Eu tinha vontade de vir pra cá, eu sei que é um estado totalmente rico, Belém oferece tanta coisa. Eu falei, preciso encontrar alguém para poder contar pra mim, me levar a alguns lugares e você de pronto aceitou. Você que é nascida aqui, mas já quero começar o seguinte. Esse lugar, eu vendo aqui, já vi por fotos, vídeos, o pessoal de casa também reconhece, mas eu quero que você conte pra gente onde nós estamos neste exato momento. Aqui é a Estação das Docas. Atualmente é um local assim que é ponte de lazer, de encontro familiar, de gastronomia. Então, assim, dependendo do que a pessoa gosta, ela encontra seus interesses aqui também. E é só do alto mesmo para ter dimensão desse complexo turístico e cultural. A Clarissa ainda contou que são 32 mil metros quadrados dividido em 3 armazéns e um terminal de passageiros. Não é à toa que é o cartão postal mais visitado do estado. E essa questão de aprender, compartilhar informação, conhecimento, você tem muito forte isso na sua família, né? Em relação a pai, mãe, eles foram incentivadores da educação na sua formação? Sim, os meus pais, apesar deles não serem professores, mas sempre foi muito típico em casa que todas as oportunidades de educação nós estivéssemos aproveitando. Então a gente sempre teve assim, muito incentivo à leitura, livros, jornais e também se informar através de programas de rádio, pesquisa em enciclopédia, que a gente quase não vê hoje em dia. Mas sempre foi mesmo muito específico deles isso, que nós sempre buscássemos o aprimoramento. Mas a gente logo seguiu o roteiro e fomos para dentro do armazém que é climatizado. Um alívio para quem é turista, assim como eu. Mas o lado de dentro tinha outra coisa que eu não poderia deixar de conhecer. A famosa sorveteria Cairo. Se liga. Não tem como vir pra cá e não passar na sorveteria Cairo, né? O que aconteceu? Eu vim provando um pouquinho de cada, mas um pouquinho eu vou embora. Mas seguinte, eu quero que você me indique algum aqui. Eu provei, eu acho que eu tenho aqui o meu preferido pro momento. Mas quero que você me indique um. Vou na sua, você é daqui e tudo, tô por você. Eu indico Taperebá, que em outros lugares a gente encontra como cajá. Eu tava torcendo pra que fosse isso que foi o que eu mais gostei. Inclusive foi o primeiro que eu provei aqui. Agora de você, eu ouvi dizer que tem um sorvete que saiu, foi pra fora, concorrendo ao prêmio, tudo. Qual que é? A gente tem um carimbó. O carimbó ele é castanha do Pará com doce do cupuaçu. Ele é um sorvete sensacional. Eu vou lhe dar uma prova dele. Você aceita? Claro. Perfeito. Aí, mais uma. Eu acho que escolhi, viu? Temos a combinação, então aqui o Taperebá e isso que você acabou de falar pra mim, tá incrível, que é o carimbó. Pode mandar ver, esse aí é o meu. Olha, vocês não têm ideia de como é bom esse sorvete, algo totalmente diferente do que eu já tinha provado, sem contar que são frutas que eu não encontro na minha região. Fica aí a dica, hein? Mas logo ali pertinho tinha um outro lugar que impressiona do alto, mas também lá de baixo. Seja bem-vindo ao Ver o Peso, o maior mercado a céu aberto da América Latina. E uma história assim que a gente tem com a castanha aqui é que os pais não deixam a gente cortar com facão, como vocês viram. Então a gente ia mesmo quebrar a castanha na dobradiça da porta, da janela, e depois era uma confusão em casa. E agora eu tenho uma outra pergunta. Eu já ia falar bastante sobre jambu, parece que dá uma certa dormência. Me parece que é isso daqui. Existe esse negócio, realmente é isso. Eu comer isso daqui, você chama uma certa dormência na língua, como é que funciona? Existe, é verdade. Aqui a gente está vendo cru, mas mesmo ela cozida ou assada, permanece ainda a dormência na língua quando a gente experimenta. E vocês utilizam no quê? Que tipo de prato assim, vocês acabam colocando? Tradicionalmente a gente usa com o tucupi, usa no tacacá, mas dependendo da criatividade na cozinha pode usar em qualquer coisa. Então é esse daqui. Então se eu pegar uma folhinha dessa aqui, eu vou comer e vou sentir a diferença então. Come, é bom. Lavou é por vocês. Ó, vou pegar essa daqui, ó.
tranquilo. Já começou a... Nossa. Dá. Começou já a formigar aqui, ó. A gente sente como você vai amortecendo a língua, os lábios e toda a gengiva por dentro. Que doideira que foi isso, hein? E eu não vou saber explicar, você precisa provar um dia, hein? Mas continuamos andando por ali até que eu cheguei ao tal açaí. Agora eu tenho uma missão pra você, seguinte. O açaí que eu conheço, eu já vou falar que aqui é o verdadeiro açaí. Aqui eu vou encontrar o verdadeiro açaí, só que lá na minha realidade, o açaí ele vai estar com leite condensado, ele vai estar com leite em pó, enfim, a gente coloca muita coisa e ele é diferente a consistência, pelo que eu já vi aqui. O açaí de verdade é aqui do Pará, então. É daqui do Pará. Ele começa, quando você já vai receber ele em polpa, ele já está com muitas misturas. Mas originalmente ele está assim, no caroço, que vai passar pela batida, na máquina. Aqui ainda vai ser higienizada, claro, aqui né, pelo pessoal do boxe. E aqui ao lado a gente tem também a máquina, onde bate o açaí que faz a extração da polpa original. E com o que ele é acompanhado, assim? Ele vai acompanhado, aliás, porque na minha cabeça ele sempre vai acompanhado. Como é que funciona? Como é que faz pra comer o açaí daqui? Aqui, para nós, o açaí, ele tanto é uma refeição quanto ele é uma sobremesa. Então, ele acompanha o peixe, acompanha o frango, a gente come junto com arroz com feijão. Ou a gente Arroz, feijão. come depois da refeição. Depende da escolha. É outra viagem. É outra viagem. Ok, obrigado, querida. Essa aqui é a Praça Brasil, que é no bairro Marizal, e o que ela é tão marcante para mim não é pela praça em si, mas pelo caminho que ela está. Então, essa praça está no caminho para ir até a casa da minha avó. Hoje a minha avó já descansa, meus tios ainda moram na casa onde ela viveu, mas sempre foi muito bom, assim, aquele sentimento de passar por aqui de carro ou de ônibus e sentir eu estou indo para a casa da minha avó. Passar por aqui era garantia de que ia chegar num lugar onde ia ter carinho, onde ia ter comida boa, onde ia ter histórias legais para a gente ouvir da nossa história e principalmente ter ali o contato tão carinhoso com a minha avó. Quero agradecer por você aceitar o meu convite, aceitar o convite do Entre Família para poder mostrar um pouquinho de Belém. Tanta coisa legal que a gente conheceu hoje, experimentou, conheci tanta gente. E, enfim, obrigado por você me trazer agora também nesse cantinho mais especial de você. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você e o Lucas aqui com a gente e vocês também querendo vir conhecer Belém, sejam bem-vindos. Já deu vontade de voltar, viu? Que viagem legal, quanta coisa aconteceu por lá, quanta experiência. Aliás, nosso país é tão rico em cultura, né? Cada canto, algo para mostrar, algo para se aprender. Estamos chegando aqui ao final desse quadro, este foi o último episódio. Mas você sabe, nessas andanças que eu sempre faço por aí, sempre encontro uma história legal. É muito bom descobrir, escutar, mas o melhor ainda é poder compartilhar com você. E quem sabe meu próximo destino seja aí na sua cidade, não seja a sua história. Então já sabe, né? Fica ligado que numa dessas eu tô chegando. Aê, Lucas! O Lucas tá sempre chegando em algum lugar, né? Tá sempre curtindo. de partida e tá sempre chegando. E que bom que ele vai, porque ele traz excelentes materiais pra gente aqui, né? Que a gente fica acompanhando e aprendendo um pouquinho mais sobre história, geografia, culturas. Será que o Lucas é igualzinho o pai, igualzinho a mãe? Será que ele já viu essa frase? Mas as qualidades do Lucas são evidentes aqui, ainda bem que ele é nosso repórter. E a Patrícia, né, de olhinho, trouxe ele para o nosso time, agora para sair vai demorar, né, Luquinhas? É muito competente e é nosso. Agora, voltando à nossa frase aqui,
de falar, né? A gente estava até discutindo justamente esse Mas a assunto. gente podia falar, inclusive, eu né? Trazer pro perguntar, público. isso é positivo ou negativo quando a gente fala igual? Qual seria a maneira correta de validar algo positivo ou de cobrar um ciclo danoso, né? Valorizar o que é positivo, tudo bem. Se meu marido falar para mim que eu sou empreendedora como a minha mãe era, eu vou ter isso como um elogio. Uhum. Mas se ele lembrar de alguma coisa que não era legal dela e falar isso para mim, não vai ser bom. E isso também se aplica às crianças pequenas, principalmente. Então, tem uma característica, né, da dona Silvia, que a dona Silvia fala muito. E aí você vai lá e fala para o seu filho, você fala muito igual a sua mãe. Olha o tom de voz que você falou. Coisa. Esse tom de voz significa, já começa a depreciar a própria mãe e dizer que aquela característica não é boa. Então, eu começo a carregar. E é impressionante que você reforçar o que é negativo prevalece muito mais. Falsifica. Na fala, fica muito mais. Então, é importante que você esteja o tempo todo, se você não quer aquela repetição de determinado comportamento, você dizer o que você espera. Olha, eu espero que você faça de tal forma. Então, isso é muito mais valioso. E num relacionamento de casal, principalmente, você precisa ser explícito. Você não precisa dizer, olha, você é igualzinho ao seu pai. Eu não tenho como dizer que meu marido seja igualzinho ao pai dele, porque eu conheci o sogrinho já tinha mais de 70 anos. Meu marido ainda falta um bom tempo para chegar aos 70. Mas eu sei o que é histórico. Mas eu também não preciso dizer isso é igual ou aquilo não é. Agora, o que é bom, sim, a gente deve valorizar. Sempre, Cris. Sempre. Muito bom. A gente vai agora para a sua interação aí de casa, que está chegando e fervilhando aqui na nossa produção. Então, pode chegar, Márcia Veloso. É engraçado, quando fico brava, meu esposo sempre diz, vixe, é igualzinha ao seu pai. De brava, já começa a ficar boazinha. Outra característica, sou segura no dinheiro, assim como ele também era. Lembrando que meu pai já é falecido. Além de bravo, era muito brincalhão. Que saudades. E aí a Márcia lembra com muito carinho do pai. É muito legal, né? A gente ter essas memórias, né? De coisas legais que a gente curte nesse dos nossos pais. jeitinho, eu acho que ela falou com um certo orgulho dessas características, que ela, eu acho que falou de uma maneira mais saudosa. Uhum. E eu creio que, por mais que ela esteja brava, e aí colocou o brincalhão para... Eu acho que o marido, ele conseguiu construir algo positivo ali. Eu acho que foi positivo. E ela, talvez por ela também ter a consciência de que aquilo de bravo no pai dela não era bom. Essa é uma grande diferença. Espera aí, se isso aqui não era tão legal, então eu vou ficando mais calma, porque eu quero as características boas que eram do meu pai. Eu não quero as características que eram ruins dele. Então eu vou me acalmando, que era o que a gente estava falando, né? Sobre o que você fala. Olha, você é igual a fulano. Então, espera aí. Se isso era bom, eu vou repetir. O que não era, eu posso mudar. Então, ela prevalece o carinho, a lembrança boa, sim, das coisas que eram agradáveis. Deixa eu puxar um ganchinho aqui da Márcia, né? Tem a síndrome da Gabriela, né, Eneida? Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Então, por exemplo, a gente pega uma família meio italiana, assim, né? Que fala alto e tudo, é mais expressivo e tal, aquela coisa. E de repente você casa com uma pessoa bem o oposto, e aí gera aquele conflito. É possível uma pessoa, por exemplo, que cresceu nesse contexto de ser mais expansiva e falar alto, papapá, moldar para que não haja tantos conflitos, né, dentro de casa, quebrar esse ciclo? É possível mudar. Eu não preciso nem moldar, eu posso mudar se eu quiser mudar. O complexo de Gabriela, o que ele é na verdade? Ele não é um conceito científico, mas ele demonstra a falta de autoconsciência e a falta de autocrítica. Porque eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. Não, porque se eu tenho autoconhecimento, eu vou perceber, isso aqui não é bom. Então, quando eu percebo que eu falo muito alto, eu lembro, foi tão interessante você falar esse exemplo, eu lembro de uma amiga de internato, ou seja, de muitos anos que ela conheceu meu pai, e ela falava assim, como que você é filha do seu pai? Seu pai fala tão calmo, tão baixinho. E eu não era assim na adolescência. Oi? Pois é, todo mundo se surpreende. What? Então, com o tempo, eu percebi que aquela característica do meu pai era uma característica realmente muito agradável. Você ouve mais as pessoas e as pessoas te ouvem mais.
Então, você vai mudando por autoconhecimento, por autocrítica, por perceber a necessidade da mudança, não porque o outro impõe. Quando o outro impõe, não funciona. Então é muito bacana saber o método. Depois a gente vai para o intervalo e a gente podia colocar algumas situações para a gente poder ter um método, né? Para a gente contornar, porque existem várias coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar um intervalo, porque eu tenho que mudar. Tenho que puxar esse intervalo mais rápido, minha diretora falou, eu vou puxar. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e é um prazer te ter aqui. Obrigado por um cantinho no seu coração. E como a Suzane falou, agora é a voz e vez de você participar, não é verdade? Mandou seu WhatsApp, mandou sua pergunta. Bora lá, você na tela do Entre Família. Vamos lá. Tá chegando e é a Rosângela, Suzane. Ô, Rosângela, seja bem-vinda mais uma vez. Pai e filha, Ricardo e Laura. Cara de um, fuça do outro. E ela deu umas risadas. Ah, adoro essa expressão, cara de um, fuça do outro. Agora Maria. Maria fala o seguinte, fiz essas comparações com meu filho, para ele não ser igual ao pai. Mas hoje ele está se comportando mais ainda igual ao pai. É minha culpa? Devia ter feito diferente? Boa pergunta, Maria. Não é uma questão de culpa também, é uma questão do que a gente faz sem a gente ter consciência. Quando a gente não tem consciência de algo, a gente precisa se perdoar por isso. E nunca é tarde para modificar. Então, se você percebeu que essas falas, né, a Maria ali percebeu que essas falas tiveram essa atitude, então evita as falas agora. É só evitar as falas. Que falas eu quero? Olha, seu pai faz tal coisa que é tão bacana. Olha o truquezinho, né? Olha, isso aqui que ele faz é muito legal. E aí eu não preciso estar desfazendo daquelas características que eu não gosto, porque eu reforço através da minha fala e através das minhas atitudes. Isso que eu ia te perguntar, o fato dela reforçar uma coisa que ela não queria que o filho repetisse do comportamento do pai, acendeu ainda mais nele, ficou mais evidente aquele comportamento? Fica mais evidente por quê? Porque ele é criança, ele vê o comportamento, ele vê. Então, ele já vai repetir muita coisa só pelo fato dele estar vendo. Mas aí ela fala também. Aí, quando ela fala também, ela reforça mais. É o reforço que seria positivo, ele se torna negativo. E o cérebro foca então, naquilo. Se eu não quero determinada atitude, qual é a que eu quero? Eu vou, então, usar a que eu quero. E isso muda. O filho pode estar adulto, ela pode mudar a forma dele agir com ela. Então tá aí, Maria. Não se sinta mal, tá? É só mudar. Essa técnica da Eneida foi fenomenal. Vamos para mais uma participação aqui, chegando no Entre Família. Anônimo. Estou no segundo casamento, porém minha esposa tem um filho de 30 anos, depressivo demais, que mora sozinho. Ela não consegue falar não para ele. Mas o problema é que ela briga comigo quando tento ajudá-la nas orientações do filho. O que fazer neste caso? Tento parar de ajudar? Ele está preocupado com a linha comportamental dela diante desse casamento, desse filho, né, do segundo casamento. E aí ele está tentando ver uma linha comportamental nessa questão geracional. E o que ele podia fazer como uma rede de apoio, vendo esse quesito aí? Olha, é básico o seguinte, é um quadro depressivo. Quer ajudar? Solicita profissional. Solicitação profissional. Encaminhamento para um médico, encaminhamento para terapia. Não adianta a gente ficar dizendo faz isso, faz aquilo. E outra, é filho dela, do outro casamento dela, então vai ser difícil, vai gerar conflitos. Então, qual é a forma de ajudar? Depressão é para o encaminhamento profissional. Por quê? Porque a família não dá conta, ela tem um envolvimento emocional, ela não dá conta de ajudar. E a família, ela faz realmente e infelizmente alimentar determinados hábitos. E ele, quando entra no conflito, ela vai querer continuar protegendo o filho. Então, ela vai continuar alimentando também aquele comportamento. Então, qual é a solução? Precisa de ajuda profissional. Depressão, crises de ansiedade precisam de ajuda profissional. Então, a gente não pode querer carregar isso nas costas, não. E vai evitar muito conflito, porque daí ele vai ser tratado. Muito bom, Eneida. Vamos para mais uma participação aqui na telinha chegando. Quem está chegando, Cris? Júlia Porto, ela fala o seguinte, sou irmã de 15,
todos com características bem diferentes. Porém, algo que herdamos de minha mãe foi ser independente. E fui independente desde os 16 anos. E levei isso para o casamento. Errei feio. Algumas irmãs também. Aquela questão toda de que você tem uma cabeça de um, e quando você chega em dois, você não consegue viver em dois, porque você tem uma cabeça de um. Você já viu essa frase? Já, e pegando essa carona, acho que a gente pode até fomentar um pouquinho do que esse lance da gente ver o modelo de casamento dos nossos pais e reproduzir isso também. E é interessante que ela fala uma coisa ali que é o seu questionamento também. Que ela fala assim, nós somos 15, totalmente diferentes. Mas depois ela diz que não é totalmente diferente. No que não é totalmente diferente? Nessa passagem inconsciente dos hábitos. Entendeu? Que no caso foi a independência. Ali. Exato. Há algo que é comum a todos, que é, de certa forma, essa mãe era uma heroína e que passa isso. Então, elas vão repetindo isso também no casamento delas. E essas repetições, elas vão acontecendo. Entende? Então, você fala assim, puxa, e agora? Agora, ela já conseguiu detectar, foi aquilo que eu falei na dinâmica. O mais difícil é, o que estava dando errado? Era essa atitude. Então, eu enxerguei. Agora vem o desafio gigante que é mudar. Então, se ela viu qual é o ponto da independência que é ruim, porque ser independente não é ruim, mas qual é o ponto? Talvez seja o afastamento que cria da outra pessoa. Porque, na verdade, até isso funcionou ou não funcionou com o pai dela. E o pai dela, ela não casou com o pai dela. Exato. E aí é o que você falou. Aí são histórias diferentes, que você vai para um outro lugar, em que aquilo pode não funcionar mais. E não vai funcionar mais, porque aquela outra pessoa vem com uma outra bagagem. Aquela outra pessoa vem com todo um histórico de gerações também aqui. Eu queria até aproveitar um pouquinho aqui, eu não vou citar o nome de uma jovem que falei há pouco tempo aqui na Novo Tempo. Ela falou, eu parei de namorar com fulano, não quis namorar com fulano ou com ciclano, sim, porque a nossa visão de mundo era diferente. Gente, hoje quase não se ouve isso. Era visão política? Não, essa também teve visão política. Teve outra que, tipo, eu não namoraria alguém que tivesse uma visão política nesse sentido, a visão da vida, porque agora... Mas foi outra que ela falou na visão assim, nós estamos em tempos diferentes, né? Ele quer estudar, eu já me formei, estou pensando em casamento, talvez isso seria mais distante. Então, o porquê, né? Ela falou assim, por que eu namoraria com ele para beijar, para... Tipo, ela, naquele momento, não tinha visto um propósito, já que eles estavam em situações tão diferentes. Ela não esperaria. Eu achei muito bacana essa soma, porque o namoro serve para isso, né? Porque, às vezes, nós carregamos algumas apostas pela paixão, ou de que a gente vai mudar alguém no relacionamento, e a gente tem pessoas, às vezes, que você... Poxa, casamento para a eternidade, você colocou alguém com uma aposta, né? Como a Suzane fez hoje com a chuva, né? Vai chover, será que chove? Às vezes pode não chover, olha, né? eu já tinha esquecido isso, eu estava pleníssima aqui. aqui. Deixou uma mesinha na rua achando que ia chover, mas choveu. Mas eu queria que você falasse um pouquinho justamente dessa fase do namoro e do noivado, que não vão te dar todas as pistas, mas pelo menos uma direção, né? Olha, na verdade, Cris, eu acredito que se a pessoa prestar atenção, dá pelo menos 80% das pistas. Por quê? Porque aquilo que você está namorando e você está vendo que não é legal, não, ela vai mudar depois. Ele vai mudar depois. Por quê que vai mudar depois? Só porque você quer? Não. Porque não vai ser o meu querer que vai mudar a outra pessoa. Pelo contrário, eu não posso ir para um casamento com essa expectativa, porque isso não vai acontecer. Não vai. Então, é no namoro que você vê. Peraí, olha, é no namoro que você conversa sobre o que você pensa sobre filhos, sobre o que você pensa de valores de trabalho, até sobre detalhes. E sim, você vai olhar, é básico, você vai lá na casa da pessoa, vê a dinâmica daquela casa. Será que aquela família compartilha dos mesmos valores que você traz da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua tia? Aquela família tem, você precisa sim olhar. Mas tem um detalhe, que é, quando você está apaixonado, você não consegue enxergar tudo isso. Então, o mínimo que você enxergar é preciso pensar. Esse mínimo, eu posso conviver ou esse mínimo não dá para conviver?
Mas tem gente que foge à regra, que é aquela ovelha diferente ali do rebanho. Na família? Na família, que a família talvez tenha um histórico assim... vamos colocar aqui questões de negócios, né? Com muita situação de negócios irregulares, mas tem um ali que olhou para aquilo e falou, isso não é legal, eu não compartilho com isso, não penso Posso assim. pegar carona? E ele mantém isso ao longo da vida. Nesse sentido, você tem alguém que justamente que saiu um pouquinho do ciclo, tem parte daquilo que nunca você sai sem, mas aí você tem que fazer outra pergunta, acho que a Anitta pode fazer. Você aceita ele e o pacote completo? Porque daí vem um ponto, Cris. Entendeu? Que é assim, essa pessoa que enxergou aquela realidade da casa dela e vai ser diferente, ela vai trazer também um sentimento de rejeição. Porque a família que já tem determinados hábitos, ela espera que os outros continuem com aqueles hábitos. Ela espera. E aí você não tem aquele hábito. Então, ele vai ter que aguentar. Então, você vai estar com aquela pessoa que não vai repetir os hábitos da família dela. Isso, ela não vai ter como cortar 100% de relações com a família. E eu falei, Neida, baseado assim, em pessoas que vêm de um contexto de uma família talvez disfuncional, aceita Jesus, Sim. né? Conhece, entende que a vida é um outro estilo de vida, de comer, de viver, de tudo, de comportamento, e aí ela enxergou e falou, eu vou ser diferente. Então, aí essa pessoa que escolheu ser diferente, a família de origem não é diferente. A família de origem cria problemas para ela. E aí vem então alguém, né, que vai agora, eles vão fazer um casamento, igual o casalzinho ali. Aquela família vai trazer peso. Pacote completo. Entendi. Ele não repete, mas que aquela família Vem. causa sofrimento e quem vem junto agora tem que estar ali para dar um apoio. Tem que entrar sabendo disso. Agora, essa família tem que estar na mesa. Porque, um exemplo, você ama, ele é diferente, mas vamos supor, você vai conviver com a sua sogra ou não. As regras vão mudar, não estou dizendo que não vai dar certo. Mas você não pode tapar o sol com a peneira de que não vai vir um pacote completo, apesar da pessoa ser diferente, entendeu? Você precisa saber que aquilo existe, não vai deixar de existir e que volte e meia aquilo vai aparecer na realidade da família nova. E quando aparece, eu tenho que ter maturidade para saber que aquele problema não é meu, mas que eu estou aqui para apoiar. Que tem a ver com a pergunta lá atrás, né? O que eu faço agora com ela? Então, eu estou aqui para apoiar. Eu sou o apoio. Eu enxergo uma coisa que aquela família não enxerga. Mas eu também não vou chegar lá apontando o dedo. Eu vou chegar lá dizendo assim, eu estou aqui. Porque eu enxerguei antes e eu digo, eu estou disposta ou não a fazer isso. Que aula nessa tarde, Que senhoras aula. e senhores. Muito bom. O básico da família. Pena que a gente não nasce com 40 anos. Não, né? exato. E, Eneida, você tem que montar um curso de pré-matrimônio só com essa aula, com esse vou dizer capítulo. mas parece que essas frases, esse tipo de conversa, para algumas pessoas, não todas lá atrás, sem as experiências vividas, às vezes não faz sentido. Tô brincando. Exato. Por quê? Experiência, ela é uma coisa que ela tem temas e significados diferentes ao longo da vida. Eu não sei repetir palavras em alemão, essa semana até comentei sobre isso. A experiência que um dos meninos aqui, que trabalha aqui, tem na idade dele, a percepção dele é uma. Eu não tenho como chegar lá com a minha e dizer para ele, faz desse jeito. Não. Por quê? Porque eu tive que viver, ler, estudar, enxergar, aprender a olhar. E por isso aprendeu o que aprendeu. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. A gente tem aqui 2 minutos. Eu até achava, diretora, que faltava 1 minutinho. E a gente vai caminhar para esse final, já agradecendo a Neida e lendo a última interação desse programa. Então, vamos lá, por favor. Eu olhei no relógio diferente da diretora. É o Elon. Ele está dizendo o seguinte, eu estava fazendo tudo errado, mas hoje eu sei que podemos mudar nossas atitudes com esses 4 passos. Obrigado, Entre Família! Aê! Legal. Gente, Elon, que legal! A gente também aprendeu junto com você aqui, viu? E a gente quer agradecer demais a nossa maravilhosa, lindíssima, poderosa psicóloga Neida Torres.
Muito obrigada mais uma vez. Esse suspiro todo. É porque você falou tanta coisa. Mas é Obrigada, verdade. eu estou aprendendo sempre, sim, com vocês também. É muito bom estar aqui. Muito legal. Então, olha, se você quiser dar um pulinho e colher um pouquinho mais dessa sabedoria, dá um pulinho no Instagram. Isso mesmo, da Eneida. Muito fácil, está aqui embaixo, ó. Arroba doutora.eneida Torres. Arroba doutora, DRA.Eneida Torres. E lembrando que, ó, semana que vem tem mais Eneida. Ah, com certeza. Suzane, estou segurando aqui, você fala do que esse povo pode levar para casa totalmente de graça. Aproveitando, né, a fala do nosso telespectador, o Elon, sobre transformações, esse é um guia de estudo que promete aí, e cumpre, tá, com o que promete sobre transformações, através da história dessas 8 mulheres da Bíblia que foram marcadas pela fé. Você também tem a chance de ser marcada pela fé aí na sua casa, na sua família, com as suas questões, os seus desafios, porque eu tenho certeza que esse material vai inspirar você. DDD 12 98244 4449. Manda aqui, eu quero. Aqui isso vai entrar um link, você vai clicar, colocar os 10 seus segundos. dados, tá bom? Coloca CPF, endereço, não erra lá, vai para sua casa totalmente de graça, a gente cuida dos dados. Olha, foi patrocinada pelo Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Aê, vai conseguimos pra sua casa falar, de graça. parecendo um narrador de futebol. Vai indo, vai pedir um curso. Gente, Eita. nos encontramos. Bom sábado pra vocês. 2h30, Tchau, tchau. segunda a sexta. Fica com Deus. Eita.